Boa noite a todos. É isso mesmo que vocês estão vendo. Hoje o Telmo, vocês sabem que o Telmo tem um ministério, né? Translocal. De vez em quando ele está ministrando aí pelo Brasil. E nessas 2 últimas viagens dele, a Azul nos ligou. Desculpas, né? Mas que o voo das 2h30 da tarde aqui no aeroporto de Forquilinha não ia ser possível. Só às 9 horas, 8h30. E aí, ele me pediu para trazer uma palavra para a igreja. Eu creio que todas as vezes que o Senhor me traz aqui, é para trazer um recado para a igreja, para trazer algo novo do Senhor. E eu queria que você deixasse seu coração hoje bem livre. Porque o Senhor me trouxe uma palavra para nós como igreja. Que você estendesse as suas mãos para mim. Ore por mim. Pai, eu coloco a minha vida na Tua presença, Deus. Eu me coloco agora, Deus, e eu sei que eu nada tenho de mim mesma para oferecer, Senhor. Eu sou uma mulher simples, querendo viver a profundidade, Deus, e a verdade que existe em Ti, Senhor. Que eu possa ser um canal limpo hoje para trazer a Tua mensagem, aquilo que está no Teu coração, para o coração dos Teus filhos, Deus. Eu me coloco à Tua disposição, Espírito Santo. Eu abro mão das minhas programações, do meu esboço. Eu abro mão, Senhor, de tudo, para que o Senhor fale. Não me deixa, Senhor, segurar esse microfone, se não for o Senhor que esteja comigo, o Senhor que esteja falando aos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor me trouxe uma palavra. Eu não sei nem pôr um título na ministração, mas se existe um título, o Senhor colocou no meu coração: Raízes profundas num deserto. Só um deserto, ele traz raízes profundas. Por que um deserto traz raízes profundas para uma árvore? Porque a árvore ela não vai poder ser dependente de nada que está ao redor dela. Tudo é seco. Não tem nada para preencher, não tem água. Então ela tem que estender as suas raízes profundamente, até um lençol de água lá embaixo, e conseguir extrair o alimento dela e tudo o que ela precisa. O Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor falou comigo: filha, muitos estão passando por esse tempo de deserto sem entender por que estão nele. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Homens e mulheres dessa Bíblia, da palavra, eles tiveram que passar pelo deserto para poderem serem preparados para o que Deus queria para eles. Vocês entendem? Eu vejo que muitos de nós temos chamados na nossa vida. Alguns de vocês já têm uma caminhada com Cristo. Talvez uns estão chegando agora. Mas dentro do seu coração existe uma palavra. Alguém algum dia falou algo para você. Uma palavra profética. Olha, Deus tem um propósito com a sua vida. Alguns de vocês Deus livrou da morte. Quantos de vocês passaram por situações que o diabo queria roubar de você? E quando nós estamos no deserto sem entender, a gente parece que fica igual o povo, rodando, sem saber para onde ir, o que fazer. E o Senhor me trouxe aqui hoje para trazer uma palavra para você. Se você não está no deserto, glória a Deus. Mas quem sabe teu tempo vai chegar. Mas quem está no deserto hoje, essa palavra é para você. E Deus nos leva a um deserto com propósito. Aí você pode me perguntar: Vivi, qual o propósito do deserto? Por que Deus me levaria ao deserto? Porque no deserto, Ele prepara o nosso coração. Em Deuteronômio fala que, olha, eu levei vocês pelo deserto, encaminhei vocês para esse lugar porque eu queria saber o que estava no coração de vocês. O deserto é um lugar que revela o que está dentro do nosso coração. Vocês podem observar, quando a gente está na fartura, quando está indo tudo bem, a gente fica tão feliz, né? A gente está em casa, a gente está bem. Mas quando começa a faltar as coisas, quando começa a vir as provações, o que sai da nossa boca é o que está dentro do nosso coração. E o Senhor começa a trazer revelação do que está no nosso coração. Jesus, antes de iniciar o ministério dele, foi para o deserto. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Bom lugar para começar o ministério.
no deserto. Porque Deus, Ele não faz como homem, né? Nós escolheríamos outros lugares para iniciar, um tempo bom. Mas Deus escolhe aqueles tempos devastadores da nossa vida para nos lembrar do propósito dEle. É nos tempos de devastação maior que a gente pensa assim, agora acabou. Ele diz, agora é o começo. Eu vou começar a revelar o que eu tenho para você. Eu quero começar falando de um homem que para mim, ele foi gerado no deserto, falar sobre Moisés. Moisés, como muitos de nós, ele já nasceu na dificuldade. Ele já nasceu querendo matar ele. O nosso chamado em Deus, eu quero dizer uma coisa para você, Deus te chamou, Deus te atraiu, né? Aquela palavra tão clara que fala que Ele tirou todo o peso, Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, de carregar suas pesadas cargas. Vinde a mim, eu vou aliviar você, eu vou colocar o meu jugo que é suave. E Ele começa a aliviar, e Ele começa a trazer, mas eu quero dizer uma coisa para você, você tem um chamado. Você tem um propósito. Existe uma fonte dentro de você que precisa fluir. E muitas das nossas fontes estão todas entulhadas. Do nosso passado, do nosso medo, do que a gente foi um dia. Medo de ser o novo de Deus, de ser aquilo que Deus sonhou. Mas Senhor, eu tenho certeza que sou eu. Olha o meu passado, Senhor. Olha para mim, o Senhor tem certeza que é eu mesmo? Eu quero dizer para você, se você faz essas perguntas, hoje Ele está te respondendo, é com você mesmo. Principalmente você que está aqui hoje, é com você. É para você. Eu quero ler com você, lá em Êxodo. O segundo livro da Bíblia. Jesus. Êxodo 1, 15. O rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sifra e a outra Puá. Quando ajudardes as hebreias a dar à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino, matai-o. E se for menina, deixa viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e interrogou-as: por que agiste deste modo e deixais os meninos viver? E elas responderam: olha, as hebreias não são como as egípcias, elas são fortes, cheias de vida. E antes que as parteiras cheguem, elas já dão à luz. As parteiras eram tementes a Deus e por esse motivo Ele foi benevolente para com elas. E o povo ia se tornando cada vez mais numeroso e ainda mais fortalecido. No 2, capítulo 2 e versículo 2. E concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que ele era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calefetou com betume e piche, colocou dentro do seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Muitos de nós tiveram parteiras que não permitiram que o nosso chamado fosse morto logo antes mesmo de ele nascer. Muitos de nós, com alguns momentos de desespero, a gente pensou: vou desistir de tudo, Senhor, o Senhor não tem nada comigo. Veio alguém, Deus usou uma parteira para dizer para você: não desista, eu não vou deixar você morrer. O Senhor levantou pessoas para te conduzir. E deixa eu falar uma coisa para você: Moisés, depois que ele nasce, ele é escondido. Tudo que é precioso, tudo que tem um propósito, nasce com dificuldade. É escondido. Às vezes você pensa: Senhor, eu não tenho visibilidade nenhuma, Deus. Olha, a minha vida é tão simples. Ele deixa Ele te esconder para esse tempo. Deixa Ele te esconder para um tempo. Eu lembro que
em 2007. É incrível como Deus faz isso. Eu me converti e eu sinto que o Senhor... Eu já tinha uma caminhada com Deus desde pequena, né? Aquelas altos e baixos, sabe? Sim, com Deus e não, e... Aquela vida montanha-russa com Deus, sabe? Aquela coisa. Só que quando chegou no ano de 2002, o Senhor me tomou de uma forma tão forte. Em 2002, o Senhor revelou propósito. Sabe, Deus usou algumas parteiras na minha vida dizendo para mim, você não vai morrer. E eu achei que em 2002 eu ia acabar tudo. Agora morreu, acabou para mim, vou me desviar. Deus não vai querer mais nada comigo. Ele falou, agora é que eu te quero. Porque agora tu está toda quebrada e tu é totalmente dependente de mim. É agora que eu não te deixo. Eu que imaginava que Deus era um homem que queria que eu fosse perfeita, que eu fizesse tudo certo para Ele me amar, para Ele não desistir de mim, mas Ele não é. Ele é um Pai amoroso. E não importa os pedaços do nosso coração, em quantos pedaços do nosso coração está quebrado, em quantas partes a nossa vida está destruída, Ele é o único capaz de fazer aquilo que só Ele pode fazer. Ontem eu estava indo ministrar num lugar, e aí eu estava no carro andando, Deus falou assim comigo, eu faço o impossível, resgato improváveis e estabeleço algo inabalável. Você é um improvável de Deus. O que Ele disse? Olha, aquele que é pobre é que é rico. Eu escolho as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Ele não trabalha conforme a nossa mente humana alcança. Se você quer caminhar com esse Deus, viver em poder, sair de uma vidinha medíocre, de culto, de esperar de alguém uma palavra. Eu quero dizer uma coisa para você. Abra sua mente para caminhar no poder de Deus, no sobrenatural de Deus. Não deixe as suas circunstâncias te roubarem desse lugar. E quando eu me converti, então Deus usou muitas parteiras, e enfim, foram faladas palavras que eu ficava assim, Senhor, como que isso vai acontecer? Em 2006, parece que tudo começou a acontecer. Parece. Porque eu não entendi um princípio, que a semente, Deus nos dá as sementes. E a gente acha que a semente é o fim. Ai, é uma semente Ele me deu. Mas a gente às vezes não entende que essa mesma semente precisa cair na terra. Morrer, para dar fruto. Em 2006, o Senhor falou comigo, final de 2006, início de 2007... Eu estava ministrando louvor na igreja, ministrando, eu e o Temo já pastoreávamos, e o Senhor falou assim comigo, eu quero te pedir 1 ano. Tu largue tudo que tu está fazendo e fique comigo, só comigo. Eu falei, mas Deus, é tão de Deus o que eu tenho feito. E o Senhor falou comigo, mas eu quero te ter perto de mim. Filha, eu te mostrei o que eu vou fazer. Eu te dei as sementes. Eu falei para você que eu vou te usar. Eu vou te levantar. Mas não é tempo agora. Agora eu preciso, antes que você faça qualquer coisa para mim, eu preciso fazer uma obra que é dentro de você. Talvez para as outras pessoas você parece que está frutificando. Mas eu dei uma volta no meu jardim, olhei para a tua figueira e ela estava sem frutos. E eu preciso cavar ao redor dessa figueira, expor as tuas raízes e trazer cura para o teu coração. Esse é o processo. Lembro que eu chorei tanto. Aí eu imaginei assim que eu tenho a medo de dizer, não, isso não é de Deus, né? Tu me ajuda tanto. Falei, amor, Deus falou comigo. Glória a Deus, isso é de Deus. E aí eu pensei, vou fazer a maior falta. Porque auxiliando ele na igreja, né? Às vezes ele está aqui ministrando, gente, mas eu estou lá atrás, envolvido em tanta coisa. E aí, Deus colocou pessoas melhores para estar ajudando ele. Sabe quando Deus trata realmente o teu coração? Quando Deus pega e diz assim, eu quero ficar com você. Eu quero tratar o teu orgulho. Eu quero tratar as feridas antigas do teu coração.
Moisés passou por isso. Moisés, ele foi chamado. Ele foi resgatado das águas. O nome Moisés significa salvo das águas. Olha, gente. Moisés significa salvo. Porque a filha de Faraó, depois que esse menino foi jogado no rio, ela pegou ele. E a Bíblia fala, lá em Atos, Estevão fala sobre Moisés e diz que ele foi ensinado em toda a sabedoria do Egito. Toda a sabedoria do Egito. Ele foi escondido na casa de Faraó. Ele foi escondido naquele lugar que queria matá-lo. Talvez as suas piores frustrações e aqueles piores momentos são os maiores provedores da graça de Deus sobre a sua vida. Você não pode. Eu lembro de José. José, ele tem um coração lindo em entender o propósito de Deus quando ele foi vendido pelos irmãos. Ele então, quando ele estava lá sendo o segundo do Egito, que os irmãos vieram de volta, ele podia ter se vingado. Ele disse assim, eu entendi porque eu estou aqui. E eu entendo que vocês terem me vendido fez toda a diferença no meu chamado e no meu propósito. Eu estou aqui hoje porque vocês me venderam. Vocês contribuíram para o propósito de Deus para a minha vida. Deixa eu tirar aqui meu casaco, eu estou começando a ficar com calor. Moisés, ele, quando sai do palácio pela primeira vez, ele já estava com o chamado dentro dele, gente. Dentro dele, eu digo para você, o seu chamado está dentro de você. Vivi, qual a melhor maneira de eu descobrir? Porque eu me sinto tão sem direção às vezes, eu não sei porque o Senhor me chamou. Talvez você se relaciona com Deus, mas na base da troca. O Senhor me ajuda no meu trabalho, me ajuda a ganhar dinheiro, me ajuda na faculdade, me ajuda a casar, me ajuda, mas você não entende qual o propósito de Deus para a sua vida, para que Ele te chamou. Quem sabe Moisés passou por isso lá no palácio. Ele pensou, eu sou um egípcio. Eu sou filho. Quando ele nem era, ele era um hebreu, escondido na casa de Faraó. Deus mostra para ele a identidade dele. E quando ele sai a primeira vez do palácio, lá para fora, para ver o povo, ele se compadece de um hebreu que está sendo castigado por um egípcio. E ele mata aquele egípcio e esconde na terra. Ele realizou o chamado dele, ele era um libertador. Mas ele realizou esse chamado na força do braço dele. Ele pegou aquela semente, aquela palavra, eu vou te usar para isso. E ele foi fazer com a força do braço dele. Quem se identifica? Quem já passou por isso? Mas o Senhor me chamou, com certeza, para me fazer isso. E não era o tempo. O seu coração não estava preparado para viver isso. A frustração de Moisés foi a porta que Deus usou para moldar o coração dele. Porque quando isso acontece, no outro dia, ele tenta acalmar uma briga de 2 hebreus. Aí não era mais um egípcio e um hebreu, era 2 hebreus brigando. Ele tenta acalmar a briga dos dois. Olha, vocês não se briguem, vocês são irmãos. Eles falaram, quem te constituiu juiz entre nós? Quem te constituiu? Ontem mesmo você matou alguém. Quem te levantou? Muitas vezes na caminhada do seu chamado você vai ouvir isso. Que você? Tem certeza? Quem te constituiu? Muitos de nós fomos questionados. Jesus mesmo, quando Jesus começou a fazer os milagres e ver, não é ele o filho de Maria, José, de Nazaré ali? Não é ele, aquele homem simples, um carpinteiro, ele é o Messias, o que viria. Talvez você foi levado para um lugar de questionamento. E até você mesmo se perguntou, será Deus? Não estou ficando louco? Você às vezes vai para o seu secreto com Deus, Deus começa a liberar palavras para você, você fala, meu Deus, mas eu não vejo nada disso na minha vida.
Eu lembro de um dia eu estava lá na escola do clamor, e aí eu estava... Engraçado, quando a gente se esconde, Deus acha a gente. Eu lembro que aquele dia eu falei, hoje eu quero ficar escondida. Tinha um pessoal da televisão que filmava todas as ministrações, eu fiquei atrás. Eu falei, eu posso ficar aqui atrás? Eu vou atrapalhar? Não, não vai atrapalhar nada não. Eu fiquei lá atrás jogada. Aí tinha um pastor do Japão que disse que o homem era um profeta de Deus. Mas um profeta de Deus. Ele vinha, cara, sabe assim, que tu olha até um pouco de receio, sério na dele. Eu só escutei ele perguntando assim pro moço, essa moça aqui, posso ir ali onde ela está? Eu acho... E ele começou a profetizar o que eu estou vivendo hoje. Mas naquela época eu dizia, não é possível. Não é possível, Senhor, eu me sinto tão incapacitada. Eu não vejo em mim esses traços dessa mulher que o Senhor falou. Que o Senhor falou, não te preocupa, porque eu mesmo vou gerar ela. Não depende de ti, não depende da tua força, depende de quando eu coloco a mão sobre alguém, eu mudo a vida dessa pessoa. Quando Ele coloca a mão no nosso coração, você não precisa ficar com medo. Ele vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Pessoas aqui hoje, Deus me mostra, têm chamados fortes. São libertadores. São pessoas que Deus chamou para curar outras pessoas. Mas você está tão desanimado e desacreditado. Senhor, não é comigo, não pode ser. E hoje eu vim aqui para te dizer, é com você. Ele não desiste de você. Não importa as feridas, não importa o que falaram, as dúvidas. Ele é aquele que faz o que ninguém poderia fazer por você. Foi tão interessante que Moisés, quando ele se sentiu frustrado, ele falou, mas eu não era um libertador. Ele fugiu para o deserto. Olha o deserto aí, gente. Ele fugiu para o lugar seco. E a palavra diz que Moisés ficou 40 anos no deserto. Que foi o tempo que Deus determinou para curar o coração dele, para gerar nele um libertador. Vocês entendem? Ele tinha uma palavra. Tu vai ser o meu libertador, mas ele ainda não era. Porque Deus precisava gerar dentro dele um coração que libertaria outros. Deus precisava levar ele para o deserto e construir nele esse homem. Por isso que os desertos da nossa vida não são infrutíferos. Apesar de você olhar e não ver nada. O segredo do deserto está onde os olhos não podem ver. Está nas nossas raízes. O segredo do deserto é o que Ele faz conosco longe dos olhos de qualquer pessoa. Na verdade, as pessoas vão olhar para você no deserto e dizer, tem certeza? Você parece tão seco. Mas a vida está borbulhando dentro, longe dos olhos de qualquer pessoa. Deus inicia em Moisés um tempo para preparar o coração dele para o chamado. Ele passou por incompreensões. Ele não foi compreendido. Deixa eu ler com você aqui Atos 7. Atos 7, 25. Vou começar do 24. Ao presenciar um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa da vítima e vingou-se matando o egípcio. Moisés pensou que seus irmãos entenderiam que Deus o estava dirigindo para libertá-los, mas eles não compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando, tentou conduzi-los à paz, argumentando, homens, vós sois irmãos, por que agridem um ao outro? Todavia, o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e exclamou, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres assassinar-me como fizeste ontem com aquele egípcio? Ao ouvir essas palavras, Moisés fugiu para Midian, onde ficou vivendo como estrangeiro e foi pai de 2 filhos. Moisés fugiu para o deserto. O Senhor não quer nada comigo. Ele constituiu uma família lá. E eu me lembro de Esther aqui. A história de Esther. Fala que Esther era órfã. E o rei chamou. O rei falou, Vasti não é mais a minha rainha. Eu quero chamar uma rainha. Então Esther foi escolhida. Se você puder ler, Esther é um livro maravilhoso.
E conta toda a história daquela mulher. E ela, quando alcança o reinado, que ela é rainha de uma forma tão maravilhosa, Esther pensou, esse é o propósito, eu estar no palácio como rainha. Não sabia ela que o maior propósito da vida dela era libertar o povo judeu de uma terrível sentença. Deus tinha algo escondido. Se você está nesse palácio, achando assim, o fim é esse, então, existe um propósito muito maior, que Ele vai revelar para você. Se o seu coração estiver embriagado pelo palácio, embriagado pelas coisas boas, Ele vai levantar um Mardoqueu, que vai te despertar para o chamado. Talvez hoje eu seja um Mardoqueu na sua vida, te dizendo, olha, não é isso, não acabou, existe um propósito. Existe um plano muito maior. E foi tão lindo que Esther, quando ela ouviu isso, ela falou, eu vou entrar 3 dias de jejum e oração. E eu quero dizer uma coisa para você. Se o teu ouvido espiritual está tapado, se você tem alimentado muito mais a sua carne nos últimos dias, você tem visto filmes, você tem ali comprado coisas, você tem satisfeito tudo que você quer, comido o que você quer, provavelmente o seu espírito esteja fraco. E você tenha dificuldades de ouvir a voz de Deus. Você está aqui boiando às vezes. Ah, mas o que é isso? Chamado? Eu quero dizer uma coisa para você. O antídoto para alimentar o nosso espírito é fortalecer ele. E não existe nada melhor que jejum e oração para destapar os nossos ouvidos, para ouvirmos claramente a voz de Deus. Talvez você está com uma dúvida. Não sei qual é o meu chamado, eu não sei. Eu estou aqui nesse deserto e eu não sei o porquê. Eu quero te desafiar e te convidar a entrar. Começa amanhã. Propósito de 3 dias de jejum e oração. No 3º dia Deus vai te mostrar. Ele vai falar ao teu coração. E você vai começar a ouvir novamente. Esther recebeu instruções claras e ela não temeu. Moisés no deserto teve o coração tão construído pelo Senhor. Porque quando nós nos frustramos, a primeira coisa que a gente pensa, não quero mais saber. Nosso primeiro pastoreio foi no Treviso. E eu lembro que a gente novinho, né? Há 12 anos atrás, pastoreando, Deus já tinha dado chamado. A gente matou vários egípcios lá, gente. Aí esse é o chamado, dele matar egípcios e esconder na terra. E Deus, Ele começou a falar conosco. E a gente embriagado com a religião. Sabe quando a religião embriaga a gente? Púlpito embriaga, os títulos. A gente vivia na igreja de segunda a segunda. De segunda a segunda. Segunda reunião disso, terça-feira reunião daquilo, quarta-feira culto, quinta-feira reunião. E aí a gente ia 8 vezes por semana, porque ainda no domingo de manhã nós arrumávamos um jeito de ir para lá também. Gente, um carro, um Versalhes, que o Telmo chamava ele de Viper dentro do pés. Ele chovia dentro. O carro chovia dentro, e não importa o perfume que eu usasse, eu saía cheirando a gasolina. Por quê? A gente colocou gás, porque como a gente ia, era 30 km daqui, toda semana, o cara quando foi colocar o kit a gás, furou ali o tanque, aí tentou remediar, mas não tinha jeito, gente. E a Vitória, a minha primeira filha, que hoje tem 12 anos, era bebezinha. Era ela na gasolina, nós tudo, e ali nós vivendo aquilo, mas o que nós achávamos? Essa é a vontade de Deus. É a obra de Deus. Nós estamos fazendo a obra. E o nosso casamento começou a se desgastar. Um dia eu estava em casa com ele, eu falei para o Senhor, irmão. Ele olhou para mim. Falei, Senhor, porque eu tinha um irmão da igreja, eu tinha um pastor, mas eu não tinha mais um marido. E aí ele estava sentado um dia no sofá, escrevendo na agenda dele, que o tema é muito esquecido, então tudo ele tem que anotar, gente. Coisa mais incrível. Tudo. Ele anota. Mas eu digo, amor, amanhã tem que fazer tal coisa. Pois eu recebo, porque o nosso iCloud é junto, eu recebo os recadinhos dele ali. E ele bota tal coisa, comprar arroz que faltou, porque senão ele esquece. E aí ele estava sentado mexendo na agenda, eu falei, como é que está a tua agenda? Ele assim, tem que ver. Eu disse, não, porque eu queria marcar um horário. Ele, é? Eu falei, é. Para quem? Eu disse, para mim. Anota aí.
Viviane Martinello. Aí dá um horário, o dia que tu precisar, o dia que tu tiver um tempo para mim. Ele começou a chorar. Ele começou a chorar. E ele me pediu perdão aquele dia. Ele falou: amor, eu quero render meu coração a Deus. Eu tenho certeza que essa não é a forma de fazer a obra. Quando nós nos ajoelhamos juntos na sala aquele dia, o Senhor falou: eu vou começar agora a revelar a verdadeira obra. A maior obra que eu posso fazer é dentro do coração de vocês. É ter um casamento abençoado. O que adianta todos os dias dentro de uma igreja e o coração longe? Quantos de nós não conhecemos histórias semelhantes de casal de pastores que enfeitiçados por aquele momento de, ou até com interesse de coração, querendo fazer o certo, tiveram seus casamentos dizimados, os seus filhos estão por aí, não amam o Senhor, porque, como o Telmo sempre fala, a igreja roubou o pai, tirou a família. Então Deus começou a arrancar de nós isso, entende? No nosso deserto, Deus começou a dizer para nós: eu vou mostrar o que eu posso fazer com um casamento curado, com um casamento alicerçado em mim. Por isso que hoje a gente fala que aqui nós não temos mais de 3 compromissos durante a semana, incluindo o culto de domingo. Todos nós aqui, os que estão mais perto, os que estão conosco. Então nós temos o culto de domingo, terça-feira tem um grupo de convívio, e que nas quintas-feiras uma reunião de homens e na outra quinta-feira de mulheres. Porque nós precisamos ter tempo para reconstruir primeiro dentro da nossa casa aquilo que nós vamos manifestar aqui no púlpito, manifestar nas ruas, no nosso trabalho. É dentro da nossa casa. As mulheres aqui me entendem que é dentro da nossa casa que a gente é testada, que Deus quer moldar o nosso coração. É ali que a gente percebe o quanto a gente precisa de Deus, quanto a gente precisa submeter à voz de Deus. Os maridos, a mesma coisa. É dentro da casa, sendo provedor, cuidando dos filhos, tendo a responsabilidade que vocês entendem como vocês precisam do Senhor, como é necessário caminhar com Ele. Então esse deserto foi usado para desconstruir o coração de Moisés. Assim como Deus desconstruiu o nosso, talvez como Deus está desconstruindo o seu. Existem estruturas na nossa vida que foram construídas que não são de Deus. E antes que Deus construa aquilo que é do sonho do coração dele, Ele precisa desconstruir as coisas erradas. E desconstruir dói. Quem já fez reforma de casa que teve que desconstruir? Você sabe o que eu estou falando, é uma bagunça. Parece que não vai dar certo. Quebra alguma coisa que você achava preciosa. Ai, quebrou. Gasta além do que você imaginava. Leva mais tempo do que você imaginava. Mas depois, quando fica pronto, você pensa: valeu a pena. Então deixa Deus desconstruir em você esse coração. Eu vou terminar, tá, gente? O tempo de deserto revelou para Moisés o chamado dele. Foi lá no tempo de deserto que aconteceu uma coisa impressionante. Uma sarça que ardia, mas não se consumia. Ele estava lá, tranquilo. Ele não estava nem mais pensando no que Deus tinha. Mas o Senhor se lembrou dele. Eu quero dizer uma coisa para você: não importa o tempo, o Senhor vai se lembrar de você. E Ele vai se lembrar de você na hora certa. Eu sempre digo isso, que a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Então não se desespere. Se a sua vida está na mão de Deus, não desista. Não tenha medo, porque Ele vai terminar. Aquele que iniciou a obra, Ele é fiel para completá-la até o fim. Ele é fiel. Ainda que no meio desse processo a gente desista, a gente se sente na beira do caminho, a gente chore, a gente sapateie, Ele nos toma pelas mãos e diz: vem, continua, eu sou fiel até o fim contigo. Eu acredito por nós dois. Tem uma canção da Fê, a Fê está aqui. Eu ouvi essa semana a canção dela e na canção ela diz: eu vou ser forte por nós dois. É isso? É isso? Eu vou ser forte por nós dois? Mais ou menos isso. E Ele é forte por nós dois. Ele é aquele que quando a gente está quase desistindo, Ele vai lá e dá um copinho d'água. Não desiste.
Talvez esse culto na sua vida hoje seja isso, um copinho d'água. Não desiste. Eu estou com você. Eu sou fiel e forte para completar a obra que eu iniciei no seu coração. Eu vejo homens aqui que serão pregadores poderosos da palavra de Deus. Homens que entrarão em lugares que o Senhor tem separado para você. Mulheres cheias do Espírito Santo que vão entrar nas escolas. O seu trabalho é um campo missionário, é um lugar onde Deus quer entrar. Mas o deserto precisa passar por você também. E esse é o lugar para nós. Talvez o lugar mais inapropriado que nós começaríamos algo. Mas é o lugar que Ele escolheu para começar. Nas nossas devastações, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. E uma sarça ardente queimável. Eu perguntei, Deus, o que é essa sarça nesse processo de Moisés? Né? Moisés ali então, vamos relembrar ele, não, quase que ele não nasce. Mas as parteiras vieram, ele foi escondido. Ele foi então, ele passou pela frustração, a escola da frustração. Ele achou que ia ser uma coisa, foi outra. Ele vai para o deserto para ser preparado. Passam-se 40 anos. E aí uma sarça queima. Eu falei, Deus, o que é essa sarça no meio desse deserto de Moisés? E o Senhor falou, é quando eu manifesto o sobrenatural. Quando eu ajo no sobrenatural, aquilo que só eu posso fazer. A sarça ninguém poderia fazer aquilo. Só o Senhor poderia. Porque na hora Moisés identificou, o que é isso? Que é algo impressionante. Quero ler para vocês Êxodo 3:2. Não precisa abrir se você não quiser. Fala assim, 3:2. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumido pelas chamas. Então pensou Moisés, que coisa impressionante. Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. O Senhor está se revelando a você. Quando chega o tempo, algo sobrenatural acontece. Ele atrai o seu coração para perto dele. Às vezes você se chegou a Deus por causa de uma canção. Ontem eu conversei com uma moça. Ela pensa numa mulher linda. Linda, de olhos claros. Já conheci ela há algum tempo. E lá onde eu estava ministrando, ela estava lá. No final conversei com ela, falei, nossa, você aqui que bênção. Ela carequinha. Ela disse assim, Vivi, acabei as últimas quimioterapias agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu estava com câncer maligno. No mesmo dia, os meus pés estavam dentro de uma igreja. Porque eu sabia que o Senhor me chamava, mas eu sempre me esquivava. E eu sou aquela chamada que foi pela dor. E ela disse que nesse processo, ela era tão linda, ela era tão preocupada com a beleza, vivia nas academias, fazendo dieta, tudo. Eu perdi toda a minha beleza. Eu perdi meus cabelos, eu perdi cílios, sobrancelha, eu perdi tudo. As minhas unhas quase caíram. Porque Deus me levou a um lugar que Ele precisava me mostrar o meu coração. Eu maquiava a minha vida e vivia distante dEle, mas naquele lugar, sozinha, numa sala fria do hospital, recebendo aquele líquido, que eu sabia que eu ia passar mal horas depois. O Senhor estava ali comigo. Me lembrando que esse deserto ia passar, que Ele ia trabalhar no meu coração e me levar a viver a sua vontade. Ela disse, as minhas orações naqueles lugares de quimioterapia era, Deus, eu não desisto de Ti, ainda que o Senhor me leve. Ainda que o Senhor me leve, me dê a oportunidade de viver o Teu chamado. Eu não quero partir dessa terra sem viver o que está no Teu coração. Eu abro as mãos dos meus sonhos para viver os Teus. E pela glória de Deus, gente, ontem ela me contou que ela terminou as rádios também, que ela teve que fazer, fez aquelas vacinas. E o primeiro diagnóstico é que ela está curada. E ela disse, sabe o meu lugar agora? Meu lugar é na presença dEle. Eu sei que esse deserto me mostrou que eu preciso dEle, que Ele precisa de mim agora. Ela está visitando pessoas com câncer, fase terminal, sem esperança. E eu disse para ela, Deus vai te dar cura. Deus te passou por isso, porque Ele vai te levar.
E foi tão lindo que, como num deserto Moisés foi gerado, num deserto ele conduziu todo o povo. Vocês entendem isso? Ele foi gerado num deserto, mas também foi num deserto que ele cumpriu o chamado do Senhor. Ele conduziu todo o povo por um deserto. A sarça significa esse sobrenatural de Deus. Quando o sobrenatural de Deus nos encontra, sabe, aquilo que você vê, isso é mão e é obra de Deus na minha vida, não é ninguém. Sabe aquela palavra na hora certa? Aquela ligação na hora certa? É Deus dizendo, vem cá, a sarça está ardendo, eu te quero. Agora eu vou revelar para que eu te chamei, por que eu trabalhei tanto no teu coração. E é tão lindo que nesse lugar o Senhor revela a Moisés. E Moisés, né, gente? Assim, nesse ponto eu até me identifico um pouco com ele. Êxodo 4:10. Moisés, ele vê aquela sarça arder, Deus está ali falando com ele, olha, eu te chamei. Se você ler, eu não vou ler tudo porque leva muito tempo, mas ele indagou 5 vezes. Tipo assim, eu tenho certeza, 5 vezes. O Senhor dava uma solução, ele dava um problema. Conhece pessoas assim? A solução, mas ela consegue arrumar o problema para a solução. Moisés foi o medo de Moisés. Lá em 4:10 fala: no entanto, argumentou Moisés ao Senhor, perdão, meu Senhor. Todavia, eu não tenho facilidade para expressar-me, nem no passado e nem agora que falasse a teu servo. Não consigo falar bem. A minha língua é pesada. Respondeu o Senhor, quem dotou o homem de boca e língua? Quem fez o surdo e o mudo? Não sou eu? Agora, portanto, vai e estarei contigo e te ensinarei o que has de falar e como falarás. Depois desse processo, que a gente fica lá encavernado, escondido, a gente começa a dar umas justificativas para o Senhor. Sabe, Senhor, eu não sei falar, sou tímido. Gente, eis aqui uma pessoa tímida. Quando eu namorava o Telmo, acabava o culto, eu ia para o canto da igreja, esperar ele conversar com todo mundo, porque o Telmo era aquele japavão, assim, aquele que abria as penas coloridas e douradas e ia conversando com todo mundo. E eu ia lá me esconder num canto, dava no máximo paz do Senhor, oi. Fiquei muito tímida. Olha a minha timidez, gente. Nem tremendo eu tô. Porque a pessoa tímida, se tem uns tímidos aqui, só de pensar em falar em público, a pessoa já começa a passar mal. Eu era assim. Então, quando Deus falou que Ele ia me usar, uma vez eu estava numa igreja, e estava até eu e a Kellen. Aquele dia, não sei se alguém aqui já tinha, há anos atrás, observou, lembra de alguns outdoors pela cidade assim? Até quando sem Jesus? Não sei se alguém aqui viu. Fomos nós que fizemos esse outdoor. A gente fazia churrasquinho. A gente comprava uma carne lá, passava uma tarde inteira cortando a carne, botando no espetinho. No final do culto, nós estávamos lá com o espetinho. E nós é de segurança, hein? Pode comer espetinho, que a carne é boa e tal. E a gente conseguiu o dinheiro. A gente foi lá, no pessoal do outdoor, e falou: a gente quer colocar aqui até quando sem Jesus? Sem nome de nada, igreja de nada, só isso. E era uma conferência na igreja. E um daqueles dias ela assim para mim: nós já estamos trabalhando tantos dias aqui, a gente não escutou uma palavra, vamos lá hoje, vamos arrumar alguém para ficar aqui. Eu falei, então tá. Foi eu e ela lá para frente. E aquela palavra naquele dia me queimava no meu coração. Eu falei, glória a Deus que eu estou aqui, Jesus. Quero uma palavra forte. Gente, aí ele chamou para frente, eu vim. Fiquei assim, bem assim, num canto aqui. Aquele dia, aquele homem me levantou e disse assim: eu te vejo falando para muitas pessoas. E quando a tua palavra saía pela tua boca, as pessoas caídas se levantavam. Corações que estavam longe, perdidos, se aqueciam e se voltavam para ele. Eu falei, eu? Tipo, que cara, tipo, não tinha nada disso no meu coração. Quando as coisas começaram a acontecer, eu entendi que os desertos que eu passei me prepararam para estar aqui hoje, falando para você. Eu não estou falando de alguém que não passou por tudo isso, mas é de alguém que já passou por tudo isso. Sobreviveu, está aqui.
para falar que tem jeito. Que mesmo que o teu deserto dure algum tempo, Ele é fiel e justo para te conduzir em amor e para cuidar de ti. Moisés obedece então, se torna o maior libertador de Israel. Moisés vive experiências lindas com Deus. Bom, passou logo agora a novela, né, dos 10 Mandamentos. Talvez alguns de vocês estão com essa história bem viva, né? Teve o filme. Ali dá para vivenciar muitas coisas. Tudo que Deus fez na vida de Moisés. Porque ele obedeceu, porque ele foi gerado. Quer dizer para você que o Senhor te trouxe hoje aqui para te lembrar disso. Eu tenho algo contigo, mas eu preciso antes. Talvez você chegue para Ele e dizer: Deus, olha ao meu redor. Eu preciso que o Senhor transforme as situações da minha vida. E Ele vai dizer: eu estou usando essas situações para transformar você. Quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram para a fornalha de fogo ardente, eles foram, gente. Eles disseram: olha, a gente não vai adorar outros deuses, não. E ainda disseram mais ainda: pode jogar no fogo, porque se Deus não nos livrar, Ele é Deus. E eles foram jogados naquela fornalha. E eles saíram ilesos daquele lugar. Apenas o que amarrava eles foi que se queimou. As suas fornalhas ardentes, os seus momentos de provação, de fogo, te fazem conhecer Jesus, porque o rei olhou e disse: não foram 3 que foram jogados, mas eu vejo um 4º homem, e ele tem a aparência de um Deus. É nessa fornalha que nós conhecemos Ele intimamente, em que tudo aquilo que nos amarra, que nos prende, é queimado junto com o fogo. Não desista. Lembre-se de uma coisa: o Senhor te chamou. Eu não sei em que fase que você está. Eu não sei que fase desse processo todo da vida de Moisés você está. Mas eu quero dizer para você que o Senhor está te guardando e te levando para esse lugar. Não pense que o que o Senhor tinha contigo já acabou, porque não acabou. Deixa Ele construir algo novo dentro do seu coração. Amém?